Oi, gente! Como é bom ter vocês aqui de novo. Esse vídeo é a continuação daquele primeiro vídeo que eu gravei sobre o que eu aprendi com a minha experiência do dia mal. E se você não assistiu o primeiro vídeo, que eu conto como que foi, você tem que aprender para entender o que é que eu vou falar no restante desse tempo que eu vou falar aqui com vocês. O que eu aprendi em dia mal, vou falar sobre o restante da minha experiência, o que foi bacana que eu aprendi, eu vou passar esse conhecimento para você nesse momento. Desde já eu quero muito agradecer por você que já faz parte desse canal e você que ainda não faz parte e quer muito adquirir conhecimento, então venha participar junto conosco, se inscreve aí, não esqueça de ativar o sininho, porque senão o YouTube não avisa para você e você não assiste os próximos vídeos. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comente aqui o que foi que você achou e o que será transformado em você depois desse vídeo. Fechado? Então o que eu aprendi no dia mal? Eu já falei de duas coisas que eu aprendi com a minha experiência do dia mal. E a terceira coisa que eu aprendi com a minha experiência do dia mal é a importância da gente não potencializar as adversidades que vierem sobre a nossa vida. A gente já ouviu falar muito sobre isso através de outras pessoas, que a gente não deve colocar os problemas acima da gente e achar que eles são grandes. Isso é muito verdade, a gente já ouviu várias vezes, só que na maioria das vezes que a gente enfrenta uma adversidade, uma situação desafiadora, a gente sempre coloca essa situação acima da gente e a gente potencializa, e a gente começa a fazer uma tempestade, começa a achar que é um monstro, começa a achar que é um bicho de sete cabeças. Eu também fiz isso. Quando eu tava naquela fase de cuidar de bebê, de faculdade, de casa, eu potencializava. Eu dizia, meu Deus, que monstro, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E você potencializa. E parece que tudo é maior do que você não vai vencer o negócio quando você potencializa. Só que, o que você tem que entender? Não existe ninguém que é a imagem e semelhança do Senhor que tenha um problema maior do que ela, ninguém. Todos nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então não tem nada na nossa vida que a gente não consiga resolver, que a gente não consiga sanar, se a gente realmente acreditar que a gente consegue. Não existe, não vai surgir nada na sua vida que seja maior do que a sua capacidade de conseguir vencer aquilo. Não potencialize as adversidades, senão elas vão parecer um monstro e elas vão engolir você. Entenda uma coisa, o monstro sempre será você. O gigante sempre será você, não importa o tamanho da adversidade, o gigante sempre será você. Eu acho interessante quando o Davi foi enfrentar o Golias, quando ele vai enfrentar o Golias hoje, a gente chama o Golias de gigante. Mas quando você vai ver a passagem que o Davi enfrentou o Golias, você vai ver uma coisa. O Davi nunca chamou o Golias de gigante. Ele sempre o chamou de incircunciso ou de filisteu, mas nunca de gigante. Ele encarou o Golias com a mentalidade de que ele era que era o gigante. Então encare as adversidades da sua vida como se você fosse o gigante, porque você é o gigante na história. Não há nada que você não consiga vencer, não há nada que você não consiga destruir. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Não potencialize, não coloque elas acima de você, não diga que você não vai conseguir, não transforme as suas adversidades em um monstro de sete cabeças. Aprenda a não potencializar aquilo que você está passando, vai ser muito mais fácil de você passar por aquilo. Eu aprendi isso, eu disse, nossa, o que vier agora eu vou combater, porque eu aprendi que eu sou maior do que qualquer coisa que venha sobre a minha vida e eu consigo resolver. Não potencialize. A outra coisa que eu aprendi sobre o dia mal é que você sempre vai precisar de pessoas. É impossível você vencer as coisas sem precisar de gente. Você sempre vai precisar de pessoas para lhe auxiliar em alguma área, para ajudar você em alguma coisa. A minha vizinha, minha sogra, meu esposo, eles foram fundamentais para que eu passasse por aquele processo, chegasse lá no final e tivesse obtido a minha vitória. Eles foram fundamentais. Então entenda uma coisa. Tudo que você quiser vencer na vida, você vai precisar de pessoas lhe auxiliando. Às vezes é um conselho de alguém, às vezes é um abraço de alguém, às vezes é uma direção de alguém. Então você sempre vai precisar de gente para lhe auxiliar, para lhe comunicar sobre algo. Você sempre vai precisar de pessoas no processo, na sua fase de transformação, na sua fase de adversidade. Você vai precisar de gente.
Então, quanto mais pessoas você procurar para lhe auxiliar, para lhe ajudar, às vezes é até um psicólogo, às vezes é até um amigo que passou pela mesma situação que você e vai lhe aconselhar. Essas pessoas serão fundamentais na sua vida. Então, entenda, você sempre vai precisar de pessoas em todas as fases da sua vida, nas adversidades principalmente, você vai precisar de gente. Nunca esqueça disso, você sempre vai precisar de pessoas. E para finalizar, a coisa que isso aqui, sobre isso aqui eu passaria horas e horas falando, porque assim ficou marcado em mim esse negócio. Eu aprendi a não limitar minha capacidade de conseguir grandes coisas e de realizar grandes feitos. Gente, aí tem um mosquito aqui, ó, passando. E eu aprendi a não ser perfeccionista. O negócio vai assim bem com esse mosquito fazendo a festa aqui. Mas o que eu aprendi? A não limitar a minha capacidade de conseguir grandes coisas e de realizar grandes feitos. Eu achei, quando eu queria desistir, quando eu pensei em desistir, chegou no final que eu alcancei aquele êxito. Eu disse, cara, eu não posso limitar minha capacidade de conseguir grandes coisas, de realizar grandes feitos. Eu posso, eu consigo alcançar coisas inimagináveis se eu não limitar minha capacidade de conseguir. Tem um monte de coisa na sua vida que você não alcançou ainda, porque você fica limitando a sua capacidade de conseguir. Você fica achando que não vai ser capaz, que não vai dar certo, que não sei o que não sei o que. Você fica colocando uma limitação em você. Não coloque limitações em você. Deus não colocou limitações em você. É você que coloca limitações. Eu acho bacana aquela história de Noé, porque o Noé nunca tinha feito arquitetura, nem carpintaria, nem nada. E Deus manda construir uma arca gigante que conseguiu sobreviver a um dilúvio e a arca não se despedaçou. Era gigante a arca e Deus disse, cara, vai lá e constrói. Era um Deus que não coloca limites para a gente conseguir grandes coisas e realizar grandes feitos. Você nasceu para conseguir grandes coisas e para realizar grandes feitos. Só que quando você limita a sua capacidade, você se retrai e você fica no seu cantinho e no seu mundinho, paralisado, sem conseguir realizar as coisas a qual você nasceu para realizar. Você nasceu para realizar coisas extraordinárias, só que quando você limita a sua capacidade, você não consegue realizar nem coisas tolas. Eu conheço a história de uma mulher que ela não costura, porque quando ela era criança, a mãe dela dizia, você não nasceu para isso. E é impressionante, porque costurar, às vezes, é até uma coisa tão simples, né, para algumas pessoas. Mas é tão simples para algumas e para outras é tão terrível, porque a gente limita a nossa capacidade de conseguir as coisas simples e coisas extraordinárias. Deixa eu dizer para você, a pessoa que criou o avião, a pessoa que criou aqueles submarinos, e se eu te disser que você consegue criar coisas maiores, é só você não limitar a sua capacidade de conseguir grandes coisas e de realizar grandes feitos. Deus lhe escolheu para algo extraordinário. O dia que você entender que você tem que ter essa mentalidade de realizar coisas extraordinárias, você vai dar um show nessa terra. Sobre não limitar a nossa capacidade, eu fico sempre lembrando, porque quando eu li aquela passagem que Jesus jejuou 40 dias, eu dizia, nossa, como que a pessoa consegue, meu Deus, jejuar 40 dias? E é simplesmente uma coisa, é não limitar a sua capacidade. Se você não limitar a sua capacidade, você consegue grandes coisas e realizar grandes feitos. Por isso que Jesus conseguiu até vencer o mundo, porque ele não limitou a capacidade dele de conseguir. Ele veio, se fez homem e venceu o mundo, porque ele não limitou a capacidade dele. Você está assistindo esse vídeo hoje para entender uma coisa, você não pode limitar a sua capacidade. Deus lhe chamou para algo extraordinário, assim como ele me chamou. Então essa foi a minha experiência, o que eu aprendi com a minha experiência de dia mal. Eu espero de verdade que tenha ajudado muito você, não só hoje, mas durante o decorrer da sua vida. Se você está passando pelo dia mal, ou quando ele chegar, eu queria muito, desejo muito que essas palavras incentivem você a continuar, a ser persistente, a não desistir, a não jogar a toalha, a não cruzar os braços. Eu espero do fundo do meu coração que mais do que que legal, que bacana a sua história. Eu espero que essa experiência minha gere transformação em você e eu ficarei muito feliz com isso.
Para finalizar esse vídeo, eu queria deixar um versículo que ficou muito marcado em mim quando eu passei por essa experiência, né? É o versículo que está lá no Salmo 18 e o versículo 29, em que o Davi falou o seguinte: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus eu saltei uma muralha. É incrível como com Deus a gente consegue realizar coisas incríveis. É só estar com Ele. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui nesse canal. Eu sou a Wanda e eu queria deixar para você aqui um abraço cordial.